Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que a nossa vida, família e futuro estão no altar de Deus. Tu conheces, Pai, o nosso amanhã. Queremos viver a plenitude do nosso propósito e cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Meu Pai, ajuda-nos a olhar para Ti e ficar tranquilos. Nos ajuda, Pai, a não vivermos ansiosos, preocupados, nervosos, pensando sempre no amanhã, sendo que Jesus nos ensinou, basta cada dia o seu próprio mal. Meu Deus, nós queremos confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está guiando os nossos passos e que a Tua doce voz fala conosco. Senhor, fala conosco. Esse é o clamor, Senhor, de cada pessoa que está orando aqui. Esse é o clamor, Senhor, de cada pessoa que está pedindo uma saída, que está pedindo uma resposta, que está pedindo um sinal, que está pedindo um milagre. Oramos também por todo aquele, Senhor, que está doente, fisicamente, emocionalmente, que essa pessoa seja curada por Ti agora. E que todo aquele que está doente, lutando contra um câncer, lutando contra uma alergia, lutando contra uma ferida ou qualquer outro problema, nós oramos agora pedindo um milagre de Deus sobre essa pessoa. Oramos em nome de Jesus, dizemos também a toda doença, renda-se ao poder de Jesus Cristo, ao poder curador e restaurador de Jesus Cristo, ser curado. Receba um toque de Deus agora, no nome de Jesus, coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé nele, porque ele pode. Coloque a sua fé nele, porque ele não mudou. Coloque a sua fé nele, porque ele pode todas as coisas. Senhor, eu quero declarar a palavra profética sobre essa pessoa, a restauração total e completa da saúde dela, no nome de Jesus. Visita, Pai. Visita teus filhos e filhas, Pai. Libera do Teu poder sobre a vida deles, Pai. Libera do Teu poder, libera do Teu favor sobre a vida de cada um deles. No nome de Jesus. Assim nós oramos. Assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus não deixa ninguém perdido. Deus não deixa ninguém sem resposta. O altar tem resposta. Sabe o que às vezes está faltando? A tua entrega. A tua entrega a Jesus. É você se entregar mais a Ele. É você renunciar mais, obedecer mais. Algumas pessoas dizem assim, eu faço tudo isso e não tenho resposta. Alguma coisa está errada aí nessa sua equação. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Às vezes as pessoas ficam imaginando que nós temos fé e acreditamos em Deus porque somos obrigados a isso ou somos condicionados a isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você, ninguém crê se não houver sinais. Ninguém crê por tanto tempo se não houver milagres, se não houver uma manifestação clara de Deus. Então nós cremos, porque vemos. Você precisa ter uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus pode transformar a tua vida. Coloque a sua fé em Jesus. Em nenhum momento coloque a sua fé no homem. Eu nunca pedi para vocês colocarem a fé de vocês em mim. Eu sou falho. Mas coloque a sua fé em Jesus. Aí muitos dizem assim, eu queria tanto ouvir a voz de Deus, mas eu não sou um privilegiado. Deus fala conosco a todo momento. Ele quer falar com você. E com certeza hoje, no seu dia, Ele falou com você, mas você não compreendeu a linguagem de Deus. Você sabia que você tem que compreender a linguagem de Deus? E a linguagem de Deus muitas vezes não é igual à linguagem dos homens. Olha para um bebezinho. Quando ele está com fome,
o que ele faz? Ele chora, é a linguagem dele. Quando ele faz sujeira nas fraldas, o que ele faz? Ele chora. Quando ele está com dor na barriguinha, o que ele faz? Ele chora. Por quê? Porque essa é a linguagem dele. Nós temos conseguido discernir o que os nossos filhos pedem, o que os bebês estão pedindo, mas não estamos discernindo o que Deus está nos falando todos os dias. Nós precisamos nos acostumar com a linguagem de Deus. Sabe, às vezes estamos perdidos em nossos pensamentos. Estamos ansiosos, deprimidos e não estamos conseguindo, sabe, ouvir a voz de Deus, capturar a direção de Deus e ter essa direção, essa linguagem de Deus conosco. Nós precisamos ouvir a Deus. Nós precisamos discernir o que Deus está nos falando. Você precisa dobrar os seus ouvidos à voz de Deus e começar a buscar. Eu estou lendo o livro do profeta Oséias e a Bíblia nos diz ali: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, eu tenho que conhecer e tenho que prosseguir em conhecer, ou seja, há muito mais para eu conhecer. Talvez nós sejamos muito ainda ignorantes quanto à voz de Deus e precisamos melhorar isso. Precisamos melhorar muito isso. Precisamos ouvir Deus melhor. Precisamos discernir Deus melhor. Essa é a palavra que eu tenho para a tua vida hoje. Você vai ter que aprender a discernir a voz de Deus, a discernir o que o Espírito de Deus está falando com você. Amém? Eu quero declarar o Salmo 104 agora. E eu gosto muito de falar sobre a voz de Deus. Amém? Essa é uma das graças que Deus me deu e eu estou agora... Eu terminei um livro sobre mentalidade, que logo eu vou lançar aqui. Mas o meu próximo projeto, que eu já comecei a estudar agora e onde eu irei falar sobre a voz de Deus, sobre os sonhos proféticos. E, sabe, eu fico maravilhado com as maneiras que Deus usa para falar com o homem, as maneiras como Deus fala com o homem. E eu estava vendo grandes invenções que nós temos hoje no mundo, até a própria tabela periódica. Já ouviu falar da tabela periódica? Bem, você sabia que isso aí foi fruto de um sonho? De uma revelação em um sonho? Não sabia, né? Pesquisa depois. Ainda que alguns dizem que algumas coisas são lendas, outros são contos. Se você pesquisar a história por trás, muitas vezes disso, você vai ver que teve muita revelação de Deus. Pode até nem ter sido num sonho, mas veio de uma inspiração. Veio de uma inspiração divina. E essa inspiração divina é Deus, sabe, comunicando ao homem coisas importantes para o homem. É tremendo. Mas eu vou deixar para falar disso no meu próximo livro, tá? Eu quero declarar o Salmo 104 e quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa live, deixa a sua curtida nesse vídeo, deixa aí a tua curtida. E se você puder compartilhar essa oração com uma pessoa, seja canal de Deus para abençoar uma pessoa. Abençoe pelo menos uma pessoa. E aqueles que podem, né, que têm a alegria, o prazer de compartilhar com mais pessoas, compartilha com 100, com 1000, com 2000 pessoas. Me ajuda a compartilhar, porque nós sabemos que Deus sempre usa a vida das pessoas através dos compartilhamentos aqui. Nós temos testemunhos incríveis de pessoas que foram alcançadas através de um compartilhamento. Amém? O Salmo 104 que nós estamos meditando hoje diz assim:
Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de honra e de majestade, Tu que te cobres de luz como de um manto, que estendes os céus como uma cortina. És Tu que pões nas águas os vigamentos da Tua morada, que fazes das nuvens o Teu carro, que anda sobre as asas do vento, que fazes dos ventos Teus mensageiros e de um fogo abrasador os Teus ministros. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não fosse abalada em tempo algum. Tu a cobriste do abismo como de um vestido. As águas estavam sobre as montanhas, a tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão puseram-se em fuga. Elevaram-se as montanhas, desceram os vales até o lugar que lhes determinaste. Limite lhes traçaste, que não haviam de ultrapassar, para que não tornassem a cobrir a terra. És tu que nos vales fazes rebentar nascentes, que correm entre as colinas. Dão de beber a todos os animais do campo, ali os asnos monteses matam a sua sede. Junto delas habitam as aves dos céus, dentre a ramagem fazem ouvir o seu canto. Da tua alta morada regas os montes, a terra se farta do fruto das tuas obras. Fazes crescer erva para os animais, e a verdura para o uso do homem, de sorte que da terra tire o alimento. O vinho que alegra o seu coração, o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que lhe fortalece o coração. Saciam-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, nos quais as aves se aninham, e a cegonha cuja casa está nos ciprestes. Os altos montes são um refúgio para as cabras montesas, e as rochas para os querugrilos. Designou a lua para marcar as estações, o sol sabe a hora do seu ocaso. Fazes as trevas e vem a noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leões novos, os animais bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Quando nasce o sol, logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão multiformes são as tuas obras! Todas elas as fizeste com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis também o vasto e espaçoso mar, no qual se movem seres inumeráveis. Animais pequenos e grandes, ali andam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês o sustento a seu tempo. Tu lhes dás, e eles o recolhem. Abres a tua mão, e elas se fartam de bens. Escondes o teu rosto, e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem, e voltam para o seu pó. Envias o teu fôlego, e são criados. Assim, renovas a face da terra. Permaneça para sempre a glória do Senhor. Regozije-se o Senhor nas suas obras. Ele olha para a terra e ela treme. Ele toca nas montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me regozijarei no Senhor. Sejam extirpados da terra os pecadores, e não subsistam mais os ímpios. Bendize a minha alma ao Senhor. Louvai ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida hoje. E eu estou compartilhando uma mensagem que eu comecei hoje pela manhã. E que mensagem maravilhosa, porque hoje pela manhã nós começamos a ensinar a respeito do Deus que já planejou tudo. Lembra disso? Para Zaqueu subir na árvore, Deus fez com que aquela árvore ali crescesse e se tornasse uma plataforma para Zaqueu. Jesus o viu exatamente em cima daquela árvore, tudo planejado por Deus. Deus planeja as coisas. Deus planeja o que está acontecendo com você agora. Deus planeja esse momento aí. Agora você pergunta, mas pode alguém estar fora do plano de Deus? Pode. Às vezes, sabe, quando não estamos buscando a direção de Deus, podemos estar fora do plano de Deus. E quando saímos do plano de Deus, aquilo que Deus planejou para nós não se cumpre. Então, cabe a nós buscar ouvir a Deus, entender seus caminhos, seguir as suas direções para vivermos o que Ele tem reservado para a nossa vida. Uma das coisas que está em Romanos 8:28, a Bíblia diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quando Deus te chamou, Ele já contava com teus erros, Ele já contava com os contratempos, Ele já contava com as tuas fraquezas, tudo.
Tudo já. Por isso que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para aqueles que amam e buscam a Deus. Olha só, não está dizendo que todas as coisas cooperam para aqueles que odeiam e para aqueles que ignoram a Deus. Mas diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam e buscam a Deus. Há pessoas que acham que erraram demais, que perderam tempo demais, que falharam vezes demais, que o passado deles estragou tudo. Mas Deus já contava com tudo isso. Deus já contava, sabe, com toda a tua imaturidade. Deus contava com teus momentos de austeridade. Deus contava com tudo isso. É difícil nós compreendermos isso, mas a Bíblia diz que aqueles que amam e buscam a Deus, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Até quando você pisou na bola, ali cooperou para o seu bem. Tem coisas que é Deus que faz. É Deus que permite que aconteça e Deus vai usar aquilo para cooperar para o nosso bem. Olha que tremenda essa palavra. Essa palavra é uma palavra de Deus para a tua vida. Você tem que entender, Ele não olha para você e diz: eu tinha um plano, mas agora não dá mais. Meu filho e minha filha erraram demais. Não. Ele é tão soberano que já sabia das suas quedas, que já sabia das suas limitações, e ainda assim Ele continuou com o propósito. Então, quando eu amo e busco a Deus, eu estou caminhando para o plano de Deus. E todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Todas as coisas, até as minhas decisões vão cooperar para o meu bem. É por isso que eu preciso amar e buscar a Deus. Porque se eu amar e buscar a Deus, tudo vai cooperar para o melhor, para funcionar, para acontecer do jeito de Deus. Sabe, quando eu estava meditando nessa palavra, isso assim explodiu dentro de mim. Porque isso é maravilhoso. É saber que quando eu amo e busco a Deus, tudo aquilo que na minha vida eu acho que foi um erro, eu acho que foi um fracasso, eu acho que não precisava daquilo, Deus vai usar aquilo para me abençoar. Deus vai usar aquilo para, sabe, ser uma das maravilhas dele na minha vida. Agora, entenda, a Bíblia diz no Salmo 139, verso 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Tudo já está escrito? Todo plano já está escrito? Já está tudo escrito? Agora eu sei de uma coisa. Eu posso sair das 4 linhas de Deus? E a maneira de eu fazer isso é se eu parar de obedecê-lo. Quando você para de obedecê-lo, porque Jesus disse, lembra do que Jesus disse? Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos? Quando eu amo a Deus e eu busco a Deus, eu vivo o plano. Mas se eu parar de amar a Deus, ignorar a palavra, começar a andar pela minha própria vontade, eu não vou viver o plano? Eu não vou viver o que está escrito? Meu Deus! Deus já tem tudo escrito a seu respeito. Se você decidir amar e obedecê-lo, se você andar na palavra dele e seguir a voz dele, ele já tem escrito sobre você. E eu vou dizer uma coisa. Eu escrevo livros, eu preparo livros, eu estudo muito sobre livros, mas não existe autor como Deus. Não existe ninguém que escreve tão bem como Deus. Não existe ninguém tão inspirado como Deus. Não existe, não existe. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus escreveu algo lindo a seu respeito. E se você amar e buscar a Ele, você vai ver que Ele vai realizar na sua vida o extraordinário. Ele vai realizar na sua vida muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. Glória a Deus. Essa é a palavra para você hoje. Amém? Essa é a palavra. Eu creio que Deus falou conosco nessa palavra.
E nós precisamos crer que existe um plano e tudo que eu preciso fazer é amar e buscar a Deus. Se eu amar e buscar a Deus, eu vou viver o plano. Se eu amar e buscar a Deus, eu vou viver o plano. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. E eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida aí. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero liberar uma palavra também sobre toda pessoa que está endividada. Eu quero liberar uma palavra sobre toda pessoa que está com negócios travados. Eu quero liberar uma palavra sobre toda pessoa que precisa de uma provisão financeira. Escute isso. Escute muito bem. No nome de Jesus, a minha oração é para que o Deus que supre todas as necessidades venha liberar algo especial sobre a tua vida nos próximos dias. Nos próximos 10 dias, eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. Verás a promoção, verás a venda, verás os recursos. Em o nome de Jesus, eu libero essa palavra. Creia, coloque a sua fé, não em mim, mas no poder da palavra profética. Creia, creia. Amém? Eu quero orar por você agora e quero lhe convidar também a conhecer, deixa eu pegar aqui, esse aqui é o meu novo livro, tá? Café com Jesus. Ele é um devocional, olha só, uma palavra para cada dia do ano. E se você adquirir esse livro para dar de presente para outras pessoas, se você adquirir para dar para tua família, para dar para os teus colaboradores, para dar para as pessoas próximas de você, ou fazer uma dedicatória especial para a tua vida, tá? Donos de empresa têm pedido esse livro para dar de presente para os seus colaboradores, para os seus fornecedores, para os seus amigos. Você pode fazer isso também em favor da tua família. Entre em contato conosco ou vá no nosso site www.vinicius7.com.br. Também eu estou anunciando que semana que vem eu vou começar um módulo novo na academia, inédito. O conteúdo que eu vou trazer dentro da academia é inédito. Eu vou passar cerca de 6 a 10 semanas falando exclusivamente sobre os sonhos, como que Deus fala conosco, as maneiras incríveis que Deus se revela a nós. É exclusivo para quem é meu aluno na academia aqui no Global. Então, se você quiser se inscrever e ser nosso aluno, é só você ir até o meu site www.vinicius7.com.br. Vai ser uma bênção caminhar junto com você. Ok? Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar agora. Quero também agradecer a você que é membro do canal, você que apoia a academia sendo aluno também e você que usa o Superchat. E nesse domingo eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, 9 horas da manhã. Te organize e vem. Tá? Te organize e vem. Todo domingo nós temos gente de todos os estados do Brasil, gente que vem de fora do Brasil, você sabia? Gente de fora do Brasil para estar no domingo aqui com a gente. Então é algo incrível. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Posso orar por ti? Permita-me orar por você e depois não esquece de compartilhar. Deus vai te usar. Deus vai te usar para ser bênção na vida de alguém. Então compartilha aí. Você quer ser usado por Deus? Deixa Ele te usar então. Compartilhe uma palavra com alguém em nome de Jesus. Doce e amado Espírito Santo, sentimos a Tua presença aqui. E sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós queremos te amar, Jesus, cada vez mais. Queremos te buscar a cada dia mais. Porque o Senhor é aquele que mudou a nossa vida, que mudou a nossa sorte. Jesus, Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Cremos em Ti. Tu és o único na nossa vida. Senhor, nós cremos totalmente em Ti. Por isso, Jesus, que a Tua luz agora possa tocar em cada lar, aonde há trevas, aonde há opressões malignas, aonde há pessoas em cativeiros espirituais, em prisões, em amarras, em cadeias espirituais, que essa pessoa seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que você seja livre, que o Senhor te toque, que o poder de Deus toque a tua vida, que caia por terra agora todo laço Satanás, caia por terra todo engano, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, visita teus filhos e filhas. Visita teus filhos e filhas, libera do teu poder sobre a vida de cada um deles, Pai. No nome de Jesus Cristo, venha prosperar
a vida dos teus filhos, venha abençoar a vida de cada um deles, venha transformar a sua realidade, venha mudar completamente a sua história, Jesus. Eu te peço, toque-os com o teu poder, Jesus. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Senhor, leva embora a ansiedade, leva embora a angústia, e nós colocamos no altar a nossa vontade de te servir. Colocamos no altar, ó Deus, a nossa rendição à Tua Palavra, queremos amar a Tua Palavra, queremos Te buscar, como está escrito em Romanos 8, 28, e queremos viver todo o Teu plano. Senhor Jesus Cristo, queremos viver todo o Teu plano? Aleluia! Escreve aqui nos comentários, Senhor Jesus Cristo, eu quero viver todo o Teu plano. Faça a oração agora. Senhor, toque-os com o Teu poder. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê? Declare, eu creio aqui, e agora seja um canal de Deus e compartilhe essa oração amanhã. Até para você que está aqui pela primeira vez essa oração, amanhã às 6 da manhã, eu estou aqui ao vivo, orando. Eu convido você para estar junto com a gente. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome de Jesus Cristo, que a nossa entrega ao Senhor Jesus é total. Nos entregamos a Ele de coração, entregamos a Ele com todas as nossas forças, o amamos e desejamos seguir as suas instruções, ouvir a sua voz. Há dentro de nós um clamor, ó Deus, um clamor para vivermos a tua vontade. Queremos viver o plano perfeito de Deus. Podemos não entender certas coisas que acontecem na nossa vida, mas sabemos, ó Deus, que em todas as coisas há um propósito. Por isso confiamos em Ti. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, é o Senhor quem nos defende do mal, é o Senhor que nos livra da cilada do diabo, é o Senhor que nos conduz em paz, em segurança, e nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor nos apresente os Teus amigos, Jesus. Oramos para que o Senhor nos conduza debaixo do Teu favor, nós queremos o Teu favor sobre a nossa vida, nos livra da maldade, nos livra do engano, nos livra do laço do passarinheiro, nos livra daquilo que é mal, e que todo tipo, Senhor, de operação maligna, tudo que trabalha contra nós, nós damos uma ordem, cai por terra agora. Cai por terra em nome de Jesus Cristo. Declaramos que a mão do Senhor está sobre nós, a mão do Senhor está sobre nossa família, que o sangue de Jesus nos cubra, que estejamos totalmente guardados pelo Senhor, que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída, que o Senhor nos dê livramento, em o nome de Jesus. E nós te pedimos, Pai, traz as oportunidades do céu para nós. Oramos em nome de Jesus pedindo resposta sobre a saúde, resposta sobre o trabalho, resposta sobre os projetos, resposta sobre as finanças. No nome de Jesus Cristo, queremos a Tua resposta, Pai. Queremos a Tua bênção, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo, pedimos o Teu favor. Libera do Teu favor, Pai, sobre as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, libera da Tua graça sobre essa pessoa. Libera do Teu favor sobre ela, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. E que seja desfeito, Pai, todo tipo de engano, todo tipo de mentira, todo tipo, Senhor, de ataque espiritual, seja na mente, seja contra essa pessoa no trabalho dela. Em o nome de Jesus nós pedimos, Pai, a Tua proteção e a Tua bênção. Eu oro sobre todo aquele que está doente, para que receba a resposta de cura agora, no nome de Jesus Cristo. Oramos pela saúde dessa pessoa, pela restauração do seu corpo físico, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que o Senhor te toque. Que o Senhor toque tua saúde, que o Senhor renove as tuas forças, que o Senhor te dê um ânimo novo. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que novidades do céu cheguem na tua vida, para que bênçãos sejam liberados, negócios sejam liberados, grandes vendas sejam liberados, para que haja um agir do Senhor sobre a tua vida, no nome de Jesus. Senhor, toca com o teu poder e
Toca com a tua graça na vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Em o nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção, Senhor. Nós pedimos o teu favor, Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus renove as tuas forças. Que haja abundância aí na tua casa. Que todos possam dormir em paz, dormir bem. Que a noite seja uma noite guardada pelo Senhor. A palavra do Senhor nos diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Que você esteja totalmente guardado, tua casa esteja guardada, teus filhos estejam guardados. Que a alegria do Senhor esteja no lar de vocês, em nome de Jesus. Que o lar de vocês seja um lugar de muita comunhão, um lar de muita comunicação boa, um lar onde há respeito, um lugar onde há honra, um lugar onde há muito amor em o nome de Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor se estabeleça na tua casa, em o nome de Jesus. Que a tua casa seja um lugar reparador, seja um lugar de refrigério. Que a boa mão do Senhor esteja sobre o teu lar, esteja sobre a tua casa. Amém? Você crê nessa oração? Crê nessa palavra? Glória a Deus. Eu quero dar um testemunho aqui. Nós temos recebido muitos testemunhos de vidas transformadas, de pessoas que têm sido tocadas através das orações. Eu recebi o testemunho da Miriam e ela escreveu assim: a paz do Senhor, eu tenho te acompanhado desde 2024, cheguei através de um compartilhamento e desde então nunca mais parei de assistir. A minha vida mudou completamente. Assisti às lives e fazendo os propósitos de jejum e oração. No fim do ano passado, eu estava assistindo a oração quando o Senhor fez um propósito específico para mulheres que queriam engravidar. Eu tenho uma amiga que perdeu um bebê há 5 anos e desde então ela vinha tentando engravidar e não conseguia. Nesse propósito eu orei em favor desse sonho dela. Hoje eu recebi a notícia de que Deus a fez gerar novamente e a oração foi atendida. Deus é fiel. Glória a Deus. Também recebi o testemunho da Ana. A Ana escreveu assim: gostaria de dar o meu testemunho. Sempre sonhei em ser mãe, mas tinha dificuldade para segurar as gestações. Já havia perdido 3, sendo uma delas mais avançada. E isso trouxe um sofrimento muito grande. Tive um sonho em que alguém me mostrava o que acontecia no mundo espiritual impedindo que eu engravidasse. Em uma live, você viu o que eu escrevi sobre esse sonho e orou e imediatamente declarou quebrado todo o mal. Um mês depois engravidei pela 4ª vez. E mantive a fé de que tudo daria certo. Hoje tenho a minha Maria Luísa em meus braços. Ela é uma bênção de Deus para a nossa casa. Agradeço a você por se permitir ser usado por Deus. Olha aqui, que lindo, hein? Ela tinha perdido já 3 bebês. E através de uma palavra profética, o Senhor a abençoou. E hoje ela está com um bebezinho nos braços dela. Eu já disse para vocês aqui, nós temos visto muitos milagres, muitas mulheres que não podiam engravidar estão sendo, tocadas por Deus. Não é a gente, é Jesus. Toda honra e glória a Jesus. Mas você viu 2 testemunhos aqui de mulheres que não podiam engravidar e que o Senhor operou um milagre. Por isso eu quero pedir a você que está me ouvindo aqui nessa oração, manda para uma mulher que quer ser mãe, manda para uma mulher que a situação dela exige um milagre, uma intervenção divina. Às vezes a pessoa já fez N tratamentos, já consultou com os melhores, mas ainda tem esse desafio. Compartilha com essa pessoa essa oração. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração. Eu sou grato a Deus por esse tempo de oração que nós estamos aqui. Vamos nesse propósito até domingo, certo? No domingo vamos mudar de propósito. Mas eu creio, está tendo muita resposta de Deus aqui esse propósito. Amém? Fica firme, porque está tendo muita resposta de Deus, muita coisa Deus está fazendo aqui através dessas orações. Quero pedir a você, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas e também compartilhe essa oração. Se você puder compartilhar com uma pessoa, manda para uma. Agora, se você puder compartilhar com 1.000, com 2.000 ou com mais pessoas, faça isso. Mas todo mundo pode compartilhar com uma pessoa. Deixa Deus te usar. Amém? Deixa Deus te usar. Manda para uma pessoa, deixa o Espírito Santo te conduzir aí nessa oração em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra. A batalha da mente e a vida que Deus quer te dar. Em Provérbios 23:7 a Bíblia diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Se você se imagina uma pessoa feia, se você
se imagina uma pessoa extremamente limitada, se você se imagina uma pessoa que não tem misericórdia, não tem perdão, sabe? Você se sente culpada por algo que você fez no passado, eu venho aqui compartilhar essa palavra com você, porque é uma palavra profética. Você não pode pensar de você isso. Você não pode pensar que você é uma pessoa má. Você não pode pensar que você é uma pessoa, sabe, que Deus não tem perdão para você, que para aquilo que você fez não tem misericórdia de Deus. Você tem que esquecer isso. Deus quer que você tenha uma imagem saudável de você. Sabe por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Tem muita gente que teve um pai, que teve uma mãe que foram ausentes. Teve um pai e uma mãe que não cumpriram seu papel de cuidar, de amar e tem dificuldade de ver Deus como pai. Olha que tremendo esse testemunho que eu tenho. Há alguns anos atrás, uma mulher, ela me contando o testemunho que o pai dela engravidou a mãe dela e depois ele foi embora para outro país e nunca mais quis saber nem dela, nem da mãe dela. E ela se criou sem pai. E aquilo marcou ela. Quando ela conheceu Jesus, ela tinha dificuldade de entender Deus como pai. Olha só, tinha dificuldade de entender Deus como pai. Por quê? Porque ela nunca teve um pai, ela não sabia o papel de um pai na vida dela. E teve um culto que ela foi, na verdade foi um evento numa escola de profetas que nós tivemos na época. E ela esteve neste evento e Deus ali, sabe, veio sobre ela e ela se sentiu amada por Deus, ela começou a chorar. Para você ter uma ideia, ela sentou no chão do hotel, né? Porque eu fazia muito evento antes em hotel, hoje eu não consigo fazer tanto por causa dos meus compromissos, mas ela sentou no chão do hotel assim, e ela mesmo se abraçou e ali acocada do jeito que ela estava, sabe, ela sentiu o amor de Deus por ela. Quando terminou o evento, ela veio falar com a gente, ela disse que ela sentiu um amor de Deus pela vida dela e Deus dizendo: filha, eu sou teu pai. Quando ela ouviu isso, filha, eu sou teu pai, sabe, ela mudou completamente a maneira de pensar sobre Deus. Ela disse que ali ela se sentiu verdadeiramente cuidada e amada. Ela tinha anos de crente, mas ela nunca tinha tido uma experiência com Deus e para ela, Deus era Deus, mas não era pai dela. Ela não sentia que Deus era pai dela, porque ela tinha essa memória do pai que abandonou ela, que abandonou a mãe, que foi para o exterior, que nunca mais voltou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, o que está faltando para a gente é conhecer Deus como pai. É conhecer Deus como aquele que nos ampara, é conhecer Deus como aquele que nos cuida. Entenda, Jesus não morreu na cruz para você viver preso, para você viver derrotado. Ele morreu para você viver com uma mente livre, uma mente saudável, não uma mente bagunçada. Deus, ele tem um propósito maior para a tua vida. Jesus morreu por você, para que você fosse livre, saudável e cheio do propósito de Deus. Por isso, você tem que entender, Deus quer que você tenha uma vida boa. Isso tem que entrar aqui dentro de nós, sabe? Deus quer que a gente tenha uma vida boa. Eu não estou falando de luxo, eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de uma vida boa. Eu estou falando de uma vida feliz, uma família feliz, um casamento feliz, filhos e pais que se dão bem, uma vida financeira estável, sabe? Você realizando os seus sonhos. Isso tem que entrar dentro da gente. Porque tem muita gente que tem um pensamento totalmente distorcido. Eles pensam que a vida boa não é para eles, a vida boa é para os outros, que eles nunca vão ter uma vida boa. E eu quero dizer para você que em Cristo Jesus, Ele tem uma vida boa para você. Ou seja, Jesus morreu para nos salvar, essa é a maior bênção de todas, mas aqui nessa terra,
Ele tem uma vida plena, uma vida abençoada para cada um de nós, uma vida boa, uma vida feliz. Então tira da tua cabeça que aqui nessa terra você só vai sofrer, que a sua vida aqui vai ser só tombos e levanta e cai de novo, e essa instabilidade. Não, Deus não quer que você viva temendo, sabe? Cada dia temendo com que coisas ruins, coisas negativas aconteçam com você ou com a sua casa. A Bíblia nos diz em João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Ou seja, Deus não quer apenas te salvar, Deus quer te surpreender com uma vida boa. Ou seja, Jesus quer te salvar, mas Ele também quer te surpreender com uma vida abundante. Escreve aqui nos comentários, a abundância é uma resposta de Deus. Escreve aí, a abundância é uma resposta de Deus. Escreve aí, declare, a abundância é uma resposta de Deus para mim. Entenda, mais importante do que religião é relacionamento. Em Mateus 22:37 a Bíblia diz assim, e Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Jesus não morreu, sabe, para criar divisões. Jesus morreu para nos aproximar do Pai. Às vezes a gente pensa assim que o fato de estar numa religião, sabe, ou estar muitas vezes participando de uma denominação, que aquilo ali é relacionamento com Deus. E eu quero dizer para você que não. Religião é uma coisa, relacionamento com o Pai é outra bem diferente. Tem pessoas que estão frequentando uma igreja, mas é zero relacionamento com o Pai. Zero relacionamento. Por quê? Porque eles vão lá, eles cumprem um ritual, quando eles saem da igreja, eles voltam a viver aquela vida distante de Deus, sabe? No pecado, fazendo as coisas erradas, e às vezes não é nem fazendo as coisas erradas, mas uma vida assim totalmente fria, totalmente morna em relação a Deus, não tem oração, não tem meditação na palavra, não tem aquela fome por mais de Deus ou por experiências sobrenaturais. Uma coisa que muda a vida da gente, e eu tenho compartilhado com muitas pessoas, é que a experiência com Deus muda a nossa vida. A experiência com Deus muda a nossa vida. A experiência com Deus muda a nossa história. Então, sabe, Deus quer um relacionamento com você. Ele não quer que você se torne alguém religioso a ponto, sabe, de só frequentar um lugar e não ter nada de relacionamento com Ele, nada de intimidade com Ele, não. Entenda, o que Jesus projetou não é simplesmente você viver num lugar, sabe, e ali você vai estar totalmente protegido e isso é o suficiente, não. O que Jesus ele planejou para mim e para você é um relacionamento de pai e filho, de filha e pai. Esse é o que Jesus trouxe para nós. Ele trouxe o reino de Deus para nós. E o reino de Deus está em nós. Ou seja, e para que eu conheça Deus, eu preciso ter intimidade com Ele. Você não terá uma vida obediente sem uma mente obediente. Então, se você quer ter uma vida obediente a Deus, você tem que ter uma mente obediente. E esse é o ponto-chave. Você não vive certo se você não pensa certo. Em Romanos 12:2 a Bíblia diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A mudança começa na mente. Quer viver uma vida boa? Então, tua mente tem que se tornar uma mente obediente a Deus. Certo? Seus pensamentos têm que serem obedientes a Deus. A sua vida nunca vai além da sua mente. E a obediência, toda a obediência, ela vai começar no nosso pensamento, na maneira como eu penso, na maneira como eu me porto. É aí que começa a minha obediência a Deus. Se você não controla a sua mente, você não controla você mesmo. Então, tem que controlar. Amém? Tem que controlar a mente. Tem que controlar a maneira como você pensa. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora fazer uma oração por você. Quero também agradecer a todos aqueles que apoiam o canal com superchat, sendo membro do canal, sendo aluno da nossa academia aqui no Global. Gratidão pela vida de cada um de vocês. Eu quero hoje trazer um livro aqui em especial, que é esse livro aqui, o livro Sonhos.
tá? Deus fala conosco também através dos sonhos, é isso que eu acredito. Inclusive, vou começar um módulo dentro da academia aqui no Global, falando sobre os sonhos proféticos, quando Deus fala conosco, falando sobre os códigos que muitas vezes Deus traz para nós através dos sonhos. Eu convido você a se tornar nosso aluno. O link para você se tornar nosso aluno na academia está lá no nosso site www.vinicius17.com.br. O link também está aqui na descrição do vídeo, ok? E nesse domingo eu vou estar ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Você é o nosso convidado. Posso orar por você? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Toque-os com o teu poder doce e amado Espírito Santo. Eu oro a Deus para que o Senhor visite teus filhos e tuas filhas. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem uma vida abençoada para nós. Cremos que o Senhor tem uma vida de relacionamento para nós com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Nós cremos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor é nosso Pai Celestial, que cuida de nós, que somos teus filhos. E nós te amamos, o Senhor não é um desconhecido para nós, o Senhor não é um estranho, o Senhor é o nosso Pai e nós confiamos em Ti. Por isso, Pai, libera da Tua bênção sobre nós. E aquele, Senhor, que não teve ainda essa experiência de ter Deus como Pai, de ter uma comunhão, de ter uma intimidade com Deus, que essa pessoa seja visitada agora pelo fogo do Espírito Santo. Que a presença do Senhor visite essa pessoa e que ela seja tocada por Deus, ela tenha uma experiência com Jesus. Senhor, eu faço uma oração agora, pedindo uma experiência sobrenatural, por quem ainda não teve uma experiência com Deus que frequenta as nossas orações aqui. Eu quero pedir ao Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus uma experiência sobrenatural na vida dessa pessoa. Que ela tenha essa experiência, que ela ouça a voz de Deus, que ela receba esse toque de Deus, que a sua visão espiritual se abra. Senhor, toque-a com teu poder agora, no nome de Jesus. Também oro, Pai, por toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor a abençoe e que ela consiga engravidar. Que a bênção do Senhor repouse sobre ela. Oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Que o poder de Deus toque essa pessoa. Toca com o teu poder, Pai, e toca com a tua graça. Toca com teu favor, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, Pai. Visita teus filhos e filhas, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Pai, e toque-os com a tua graça, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, Pai. Visita teus filhos e filhas e dá vitória. Opera milagres, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Jesus. Eu oro a Deus para que cada um de vocês tenha uma experiência com Deus. Se você nunca teve uma experiência com Jesus, grava isso. Grava o dia e a hora que eu estou falando. Você vai ter uma experiência com Jesus. Você vai ter uma experiência sobrenatural aí na sua vida. Eu orei por você. Você vai ter essa experiência. Em nome de Jesus. Amém? Quero pedir a cada um de vocês, mande essa oração para alguém. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, certo? Compartilha com pelo menos uma pessoa e se puder compartilhar com mais, faça isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até amanhã, às 6 e 7 da manhã, se Deus quiser.